Bom dia a todos. Gostaria de registrar a presença do conselheiro Júlio Cabral, do conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico, conselheiro Ari, conselheiro Mário de Mello, dos auditores Mário Filho, Luiz Henrique, do procurador-geral João Barroso, secretários do Pleno Mistil, as taquígrafas, servidores, advogados, bom dia. Vamos iniciar a nossa 28ª sessão ordinária de 29 de agosto de 2019. Ausente o conselheiro Josué Filho, que se encontra de férias, e substituindo o auditor Luiz Henrique. O auditor Alípio está a serviço do tribunal. A fase de expediente, temos o ofício 28/2019 da Lavra do conselheiro Júlio Pinheiro, através do qual se declara impedido para atuar no processo 10.819/2017, que trata da prestação de contas da Prefeitura de Itacoatiara, exercício de 2016, e no processo 13.981/2017, o qual trata de representação interposta pelo Procurador-Geral do município de Itacoatiara contra o senhor Mahmoud Ahmed Filho. Diante disso, solicita ao doutor, o secretário Mistil Levi Júnior, que providencie a redistribuição dos referidos processos a outro relator, ressaltando que o sorteado poderá passar 2 processos ao conselheiro Júlio Pinheiro por compensação. O primeiro é o 10.819/2017, prestação de conta da Prefeitura de Itacoatiara. Temos também o memorando 129/2019 da Lavra do senhor Stanley Leite, secretário-geral do Controle Externo, através do qual encaminha a relação contendo a lista atualizada de contas julgadas irregulares por esta Corte até a data de 25 de agosto. Registro que a referida listagem foi remetida em cópia aos gabinetes de Vossas Excelências. Esta presidência vota pela aprovação da referida lista. Coloco o assunto em discussão. Conselheiro Júlio Cabral. Eu acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Vossa Excelência. Conselheiro Érico. Conselheiro Ari. De acordo. Conselheiro Mário de Mello. De acordo. Conselheiro a convocado Luiz Henrique. De acordo, Excelência. Passamos a indicações e propostas. Eu quero registrar que, ao analisar o processo número 631 de 2019, uma representação da senhora Lara Betts Pará Nunes, em face do edital do concurso público número 1 de 2019 do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, entendi por meu acautelar quanto aos novos questionamentos apresentados pelo parquê, concedendo prazo ao TJM e ao SEBRASP para apresentação de justificativas e documentos. Era isto, Excelência. Ok. Ainda indicações e propostas? Presidente, Por não, conselheiro Mário de Mello. eu gostaria de dar ciência ao Pleno de 2 decisões monocráticas, por mim preferidas, nos seguintes autos. Processo número 399/2019, que indiferi o segundo pedido cautelar, tendo em vista a inexistência do requisito da fumaça do bom direito. Processo número 723/2019, considerei prejudicado o pedido cautelar em virtude da perda do objeto, uma vez que os lotes 1, 3, 4 e 5 do pregão eletrônico 903/2018 já foram suspensos por decisão monocrática número 22/2019, por mim, proferida no processo número 377 de 2019. Mas no adiado não tem, meu. Obrigado, presidente. Ainda indicações e propostas? Gostaria só de fazer um registro, e acredito que todos comungam com o nosso pensamento, de dar as felicitações ao genitor do nosso querido conselheiro Ari Moutinho, que é o nobre desembargador Ari Moutinho, que hoje completa mais uma primavera. Quero fazer o registro, presidente. Essa presidência se soma à manifestação, desejando ao nosso querido desembargador Ari Moutinho muita saúde, felicidade, muitos anos de vida. Senhora presidente, de tal forma eu queria me somar à lembrança do conselheiro Mário de Mello, a grata lembrança do conselheiro Mário de Mello,
da passagem do aniversário de Sua Excelência, desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa. Grande figura, é verdade, de longas datas. Não posso ser inconfidente. E eu queria me somar a essa manifestação para desejar muita saúde, muita paz, muitos anos de vida e sempre do lado da sua Lourdinha, dos filhos e netos, possam usufruir não só do dia de hoje, como dos dias futuros, com a felicidade que faz parte e é característica da família da qual ele construiu e que eu tenho pessoalmente a satisfação de ter acompanhado muito próximo e estar acompanhando, melhor dizendo, muito próximo, tudo aquilo que vem realizando nos últimos tempos, quer seja na qualidade de desembargador, ex-presidente do tribunal, bem como do ponto de vista pessoal. Parabéns ao dileto Ari Jorge Moutinho da Costa, que possa ter realmente muita felicidade e muitos anos de vida. Também quero me somar aos companheiros, desejando à família do meu amigo Ari felicidades e muita saúde para o seu pai. Grande amigo do meu pai e meu também. Era isso. Senhora Presidente, bom dia a todas as senhoras, a todos os senhores. E eu também gostaria de aderir a essas manifestações e a feliz lembrança do conselheiro Mário de Mello sobre a passagem no dia de hoje do aniversário do desembargador Moutinho, pai do nosso colega, e sobretudo desejar também fazer coro nos meus mais sinceros desejos de muita saúde, sobretudo para que ele possa ter muitos anos de vida convivendo com a sua família belíssima, não é, netos já, e vai ver os bisnetos, tenho absoluta certeza. Senhora Presidente, também gostaria de aderir aos votos de parabenização pelo aniversário do desembargador Ari Moutinho. Que Deus continue lhe abençoando com muita saúde, paz, felicidade e muitos anos de vida. Pois não. Conselheiro aí, por favor, também receba em nome do desembargador, em meu nome, né, os cumprimentos ao desembargador Ari. Obrigado. Presidente, conselheiro Ari Moutinho, em nome do Ministério Público, eu quero desejar voto de parabenização, saúde, felicidades ao seu pai, esse grande profissional, desembargador Ari Moutinho, por toda a sua trajetória nesse Estado, no Poder Judiciário. Senhora Presidente, Conselheiro Ari, peço a palavra para agradecer tamanha manifestação de carinho, de amor, de consideração para com a minha família, pela passagem do aniversário do meu pai. Realmente eu sou suspeito para falar desse amor infinito, mas ele procura a cada dia demonstrar o afeto, o respeito às amizades e a dedicação plena à família. Muito obrigado a todos. não havendo mais nada a proferir, passamos à distribuição. Conselheiro Júlio Cabral. Lote 6. Conselheiro Júlio Pinheiro. Lote 9. Conselheiro Érico. 3. Lote 3. Conselheiro Josué. Conselheiro Josué. 7. 7. Conselheiro Ari Moutinho. Conselheiro Ari. Lote 8. Lote 8. Conselheiro Mário de Mello. Conselheiro Mário de Mello. 4. 4. Conselheiro convocado. Conselheiro convocado Luiz Henrique. 1. Auditor Mário Filho. 5. E Auditor Alípio. 2. 2. Julgamento adiado. Julgamento adiado. Está impedido.
Temos um processo de número 484/2016, o qual há retorno de vista por parte do conselheiro Mário de Mello. Dessa forma, considerando que me encontro impedida, juntamente com o conselheiro Júlio Pinheiro, passo a presidência ao conselheiro Érico. Excelência, o processo é 484. Vossa Excelência gostaria de se manifestar? Uma questão de ordem, presidente. É porque esse processo iniciou o julgamento na 42ª sessão de 2018. Sim. Vossa Excelência não participou dessa sessão, sendo substituído pelo auditor Mário Filho, que pediu vista deste processo. Certo. Então, Excelência, apenas para que o plenário esclareça a especificação do quórum, de que aí, se Vossa Excelência participar desta sessão, nós teremos o voto do substituído e o voto do substituto. Houve sustentação oral naquela sessão? Não, porque houve o pedido de vista apenas e não houve a sustentação oral. Então eu informo a Vossa Excelência que eu não me considero impedido, porque embora ele naquela sessão estivesse me substituindo, não há nenhum problema neste momento, porque não há o quórum completo. Se houvesse aqui 7 conselheiros, eu teria que me afastar, porque não poderia haver 8 conselheiros. Mas no caso, o quórum está incompleto e eu posso participar, não tem problema. O problema seria se tivesse havido sustentação oral. Como o julgamento começou, mas foi interrompido, não há problema para mim. Apenas mais uma questão, Excelência. A participação do conselheiro convocado Luiz Henrique, em substituição ao conselheiro Josué, que estava presente a 42ª, ele esse é novo julgamento, então? Excelência. Isso não houve julgamento. Não, só para esclarecimento de quórum, Excelência, apenas isso. Pois bem, tá? Então veja, vou esclarecer mais uma vez. Pois não. Não há problema em termos aqui essa configuração, porque não houve o início do julgamento. Foi interrompido com pedido de vista, não é isto? Alguém declarou voto naquele julgamento? Não. Ninguém declarou voto. Foi interrompido. O nosso regimento diz que está interrompido o julgamento com pedido de vista. Então, nós vamos começar agora a fazer o julgamento. Pois não, Excelência. Ok, esclarecido. Muito bem. Então, concedo a palavra ao conselheiro Júlio Cabral para fazer o relato do processo. Trata-se de um recurso de revisão, processo número 484/2016, seus apensos, e este recurso foi interposto pelo senhor Antônio Aníbal dos Anjos Antunes, presidente da Câmara de Cajás, exercício 2010. Os autos retornam à análise desse plenário em razão da concessão de segurança pelo TJM, no mandado de segurança interpretado pelo senhor Antônio Aníbal dos Anjos Antunes, por intermédio do seu advogado, senhor Juarez Frazão Rodrigues Júnior, no sentido de anular o acórdão 1004/2016, que negou provimento ao recurso de revisão, e o acórdão número 893/2017, que negou provimento aos embargos de declaração interposto, em razão de não ter constatado o nome do advogado do gestor, quando da publicação da pauta de julgamento do recurso de revisão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte. Desse modo, levando em conta que a anulação dos acórdãos decorreu tão somente do fato de não ter sido incluído o nome do advogado do gestor, quando da publicação da pauta de julgamento, em que fora julgado o recurso de revisão, esta relatoria traz novamente os autos a julgamento com a devida inclusão para seguidamente discorrer acerca dos entendimentos conclusivos emanados pelo órgão técnico e pelo órgão técnico de CAME e do MPC, Ministério Público. A DICAME sugeriu a negativa do provimento do recurso de revisão por entender que o presente recurso de revisão não encontra fundamentação no artigo 65 da Lei 2.423/96. E o MPC, o Ministério Público da Corte, sugeriu a negativa de provimento dos recursos de revisão, em razão da insuficiência dos argumentos para a reforma do acordo combatido, pois carentes de fundamento fático, técnico e jurídico aptos à mudança do entendimento, apresentado no relatório, o voto que resultou no acordo embatido. Seu relatório, Excelência. Com a palavra
palavra ao eminente advogado, doutor Juarez. Senhor presidente, senhores conselheiros, todos os conselheiros hoje, secretária conselheira, ilustre membro do Ministério Público junto a esse tribunal, senhoras e senhores aqui presentes, meu cordial bom dia a todos. Senhor presidente, então, como muito bem relatado pelo conselheiro Júlio Cabral, aqui trata-se de um recurso de revisão. Eu gostaria apenas de fazer uma observação quanto ao julgamento desse processo que está acontecendo hoje. Esse recurso inicialmente havia sido julgado e, por ocasião após o julgamento da revisão, que foi negado provimento, como não haviam outros recursos que a defesa pudesse utilizar, opôs-se embargos de declaração, ao qual não foram providos, e não restou caminho à defesa a não ser o mandado de segurança, que foi concedido, e aqui estamos novamente julgando esse processo, apenas para explicar a questão de ter sido buscar a guarida judicial para que houvesse esse novo julgamento. Nada com relação aos motivos, ao mérito do processo, apenas, como bem explicado pelo conselheiro Júlio Cabral, a questão foi um vício na pauta de julgamento. Mas, no mérito, excelências, aqui eu vou pedir a tolerância e a paciência de vossas excelências para explicar um pouquinho o andar desse processo. Ele começou em 2010 com uma tomada de contas da Câmara Municipal de Codajás. A comissão de inspeção, ao chegar na Câmara Municipal de Codajás, não encontrou a documentação que deveria ser fiscalizada naquele momento. E, por conta deste fato, fez uma notificação ao gestor pedindo que ele justificasse o valor de R$ 1.330.053,53 que é toda a receita que ingressou na Câmara Municipal naquele exercício de 2010. Pois bem, o gestor, num primeiro momento, foi revel, mas veio depois a pedir a juntada e a análise dos documentos. A relatoria era da eminente conselheira Yara Lins. Sua Excelência concedeu, deferiu o pedido, mandou analisar, juntar os autos e analisar. A comissão de inspeção fez um relatório conclusivo, dizendo que analisou acuradamente a documentação, mas mantinha o seu posicionamento, a sua conclusão de débito de todo o valor da receita que ingressou nos cofres da Câmara Municipal. Pois bem, o julgamento foi realizado, inclusive com a condenação, então, do recorrente ao débito de R$ 1.300.000. Hoje esse valor está sob execução fiscal, está em mais ou menos 2 milhões e alguma coisa, porque já perdeu o efeito suspensivo em razão de estar em sede de revisão. Muito bem. A defesa, inclusive, apenas para esclarecer que os advogados que me antecederam nessa demanda, interpuseram recurso de reconsideração, pedindo a análise da documentação, porque a conclusão a que se havia chegado na tomada de contas ainda era precária com relação a toda a documentação que foi juntada no processo. Simplesmente a comissão de inspeção, com a devida vênia, com todo respeito, não teve o propósito de examinar cada documento daquele e manteve a condenação, a opinião pela sugestão de débito, de glosa, de toda a receita. No recurso de reconsideração não foi diferente. No recurso de reconsideração, já agora relatado pelo ilustre conselheiro Júlio Pinheiro, as conclusões instrutórias foram as mesmas. A comissão continuou dizendo, só que desta vez dizendo que fez uma análise muito criteriosa, em 2, 3 páginas, de um laudo de 2, 3 páginas, dizendo que fez uma análise muito criteriosa e que mantinha o seu posicionamento pela glosa de R$ 1.300.000. Pois bem, o recurso, então, de reconsideração foi conhecido, parcialmente provido apenas para excluir a revelia que anteriormente havia sido decretada na tomada de contas. Pois bem, excelências, vem este recurso de revisão agora e as folhas 1134, foi colocada uma petição assinada pelo próprio recorrente hoje, arguindo uma questão de ordem pública. Por quê? Se é para condenar, porque não havia documentação naquele momento lá na Câmara Municipal, se é para condenar por toda a devolução do valor,
Se é para aplicar todas as penalidades em razão deste exclusivo fato, então, nesse pedido de apreciação desta questão de ordem pública, o recorrente pede que esse débito seja corretamente apurado. Porque essa era a regra válida em 2011, 2012, quando foram julgadas essas contas. A regra ainda era aquela redação antiga, do artigo 20, do parágrafo 2º do artigo 20. Quando havia débito, precisava uma notificação para justificar ou recolher, e se a justificativa, se a opção fosse pela justificativa, e a justificativa não fosse recolhida, dizia ainda o artigo 20, era preciso uma intimação apenas para o recolhimento. Neste caso, excelências, a regra, o entendimento é o mesmo. Ora, o gestor, o recorrente, foi notificado para apresentar justificativas de 1.300.000, de toda a receita. Ele apresenta a documentação todinha, mesmo que intempestivamente, ele apresenta a documentação. A comissão diz, não podemos analisar, porque essa documentação tinha que estar lá. Ela estando aqui no processo, agora é perigoso para o tribunal. Essa é a expressão que é usada, é perigoso para o tribunal, vai abrir um precedente, etc, etc. Pois bem, o problema é o devido processo legal. O problema é o direito de defesa. O problema é que a Constituição diz que não se pode entrar no patrimônio do cidadão sem as garantias que a Constituição dá em defesa do cidadão. Ora, não se excluiu do montante da glosa, como consta do processo, vencimentos e vantagens fixas. Salários foram pagos. Não se excluiu obrigações patronais. Esses valores somados dão quase R$1 milhão. Ora, a comissão fez uma análise criteriosa, mas por que não excluiu esses valores? Não se tem notícia de que em 2010, servidores da Câmara de Codajás não tiveram seus salários pagos de janeiro a dezembro. Não se tem notícia em 2010 que houve esse caos lá em Codajás, que o presidente não pagava salários, não pagava contribuição patronal, não recolhia nada. Não se tem notícia disso. O que se fez foi pegar toda a receita e ordenado ao cidadão para que ele devolvesse tudo, apenas porque aquela documentação não estava lá. Ora, a documentação não estava lá, pela sonegação de documentos, esse tribunal tem legislação que prevê punição, pode ser a glosa, pode ser, mas tem uma multa também para isso, e o gestor, inclusive, foi multado pela relatora originária, em razão disso. Mas a glosa precisa obedecer esses critérios, sejam bons ou ruins, foram inclusive modificados em 2013, mas eles precisam serem praticados de forma correta. Simplesmente pegar do gestor todo o valor da receita e mandar devolver como se ele não tivesse pago nada, nem salários, aí, excelências, me perdoe, é uma grave injustiça que esse tribunal está cometendo. Por isso é que se pugna nessa questão de ordem pública, que se anule esse acordo, o acordo originário, volte à instrução processual, para que a comissão diga, se tem valores a serem devolvidos, então aponte objetivamente quais são esses valores. Exclua folhas de pagamento. Pessoas foram pagas, servidores foram pagos. E ainda ficou na conta R$ 5.548 que não foram considerados. Está lá o extrato no processo. Ele é condenado a devolver tudo, mas e o que ficou na conta? Não vai ser excluído? Excelências, então, apenas para que a defesa conclua, que fique bem claro que esta questão de ordem pública, ela não está sendo arguida de modo de ser uma chincana jurídica, de ser uma nulidade de bolso, de ser uma nulidade que vem agora apenas em recurso de revisão. Ela realmente veio em recurso de revisão, não era eu o patrono deste cidadão desde a tomada de contas, mas ela foi protocolada e está às folhas 1134 do processo. Então, é uma questão de ordem que, com certeza, Sua Excelência, o relator, deve ter se debruçado sobre ela e se manifestado, porque ela é uma questão de ordem pública. Ela pede uma nulidade, mas ela é daquelas nulidades que o juiz tem que conhecer de ofício. Por isso, Excelência, com todas as vênias, essa matéria não está preclusa, apenas porque veio em grau de revisão. Essa matéria não é uma chincana jurídica, apenas porque veio em grau de revisão. Ora, ao cidadão brasileiro, não pode chegar em juízo e alegar o desconhecimento da lei. Nenhum cidadão pode fazer isso. E o cidadão espera do julgador que ele conheça o direito. E se ele conhece o direito, então ele vai aplicar a lei. E a aplicação da lei, nesse caso, pede a nulidade deste acordo, em razão de que esse débito, além de estar mal apurado, não foi revestido
das condições de defesa necessárias que a lei, à época, impunha para recolhimento de valores. São essas as razões, Excelência, então, que o recorrente propugna a esse plenário que o recurso seja conhecido a despeito de um outro fundamento, seja conhecido e provido para anular a decisão originária e que esses autos voltem à instrução processual para que proceda realmente o quanto é devido pelo recorrente e assim se instrua o processo corretamente. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Antes de passar a palavra a Vossa Excelência, conselheiro relator, eu apenas vou registrar que todos os conselheiros estão aptos a votar, exceto os que estão impedidos. Quero dizer, o conselheiro convocado Luiz Henrique vai votar também, porque está como convocado neste processo. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, só o fato do recorrente não ter apresentado a prestação de contas a esta Corte, por isso que foi tomada de contas, já é o suficiente para justificar a negativa. Então, eu mantenho o meu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de revisão sobre análise, por entender, em consonância com o órgão técnico e ministerial, que não foram apresentados argumentos suficientes para modificar as conclusões apresentadas no acórdão número 317 de 2012, exarada nos autos da tomada de contas da Câmara de Codajás, processo 2474 de 2011. Isso porque, em que pese o recorrente fundamente seu recurso na falha relativa à insuficiência de documento em que se tenha fundamentado a decisão revisanda e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. Não foi capaz de demonstrá-los em sua argumentação recursal, pois não apresentou documentos novos capazes de modificar o julgado exarado nos autos da citada tomada de contas, trazendo a lume apenas o seu inconformismo com o acordo atacado, o que por si só não tem o condão de modificá-lo. Por todo exposto, considerando as questões processuais e dos fatos acima narrados, mantenho o meu posicionamento pelo não provimento do presente recurso de revisão. É isso, senhor presidente. Está em discussão, eu indago ao conselheiro Mário de Mello se tem um voto vista. Excelência, não vou me manifestar, mas já estou com a posição formada. Certo. Então, como vota o conselheiro Ari Moutinho Júnior? Com a devida venha ao eminente advogado, aliás, um dos que mais sustenta aqui na casa e dá atenção e o respeito a essa Corte de Contas, eu acompanho o eminente relator. Conselheiro Mário de Mello. Eu, sensibilizado e entendendo que verdadeiramente aconteceu alguns equívocos ao longo, eu acompanho a posição do nobre advogado e discordo do querido relator para que o processo retome a novo posicionamento. Vota, portanto, pelo provimento do recurso para anular a decisão originária da tomada de contas. Presidente. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Também com a devida vênia ao ilustre relator, eu vou acompanhar o posicionamento do conselheiro Mário de Mello pela nulidade do acórdão. Como vota, em primeiro lugar, indago a Vossa Excelência, está apto a votar, se considera apto a votar. Sim, Excelência. Então, como vota o conselheiro convocado Luiz Henrique? Obrigado, presidente. Seus conselheiros, eu também peço vênia ao Sua Excelência Relator, mas para apresentar um voto alternativo. Eu entendo que o recurso de revisão, que a revisão, né,
é um instituto que se assemelha à ação rescisória. Ele só é cabível naquelas questões especificamente listadas na nossa legislação, que observei que não estão preenchidas, mas, de fato, houve, na minha opinião, uma falha processual em que não foi dada a oportunidade para o gestor recolher o débito. Então, eu voto no sentido de que tão somente esse processo retorne, não para reinstrução, mas sim para que seja dada a oportunidade para recolhimento do débito. É assim como voto, senhor presidente. Então eu vou ter que desembargar, pelo visto, porque temos 2 votos idênticos. A divergência também está acompanhada pelo conselheiro convocado Mário Filho, e há um terceiro voto. Inicialmente, eu devo dizer que já tenho votado aqui, vou manter a coerência, já tenho votado aqui no sentido de que essa alegação em recurso de revisão de que não houve a oportunidade de o gestor recolher o débito, esta revisão, esta alegação, e eu não enquadro isso como um drible jurídico ou coisa que semelhante, não estou dizendo que tenha sido isto, mas não me parece adequado que no último momento do julgamento se alegue esse tipo de coisa. Até porque, no caso específico, o gestor foi ao Tribunal de Justiça pedir a nulidade do processo, da decisão recursal já. Por que então, se havia essa questão, por que então não discutiu o primeiro acórdão alegando isto? Se havia um erro processual, né, descumprimento do devido processo legal, cabia então o mandado de segurança também, ou outra espécie de ação, uma ação anulatória, também contra a primeiro acórdão. Mas não, se limitou a discutir o nome do advogado no processo. E deixou para discutir esse assunto de novo no recurso, podendo ter atacado a questão já no Tribunal de Justiça. Olha, pelo princípio da eventualidade, a parte deve arguir tudo de uma vez só. Não é? Isso demonstra boa-fé. Isso demonstra lealdade processual. Também me pesa muito na minha decisão, no meu voto, o fato narrado pelo conselheiro Júlio Cabral. Ele não prestou contas. E tem sido corriqueiro aqui nesse tribunal os gestores simplesmente ignorarem esta obrigação, a primeira obrigação de cada gestor. Eu entendo que a primeira obrigação do gestor não é nem ser probo. A primeira obrigação do gestor é prestar contas. Depois ele deve ser probo. Preparado sempre. E não prestou contas. Nós tivemos que ir lá tomar as contas. Aí depois apresenta a documentação. É verdade que se eu fosse o relator originário do processo, até acredito que não votasse assim, que não decidisse assim, glosando simplesmente tudo e não ressalvando as despesas que poderiam ser ressalvadas por questões de pagamento. Só que neste momento nós temos o processo avançado em anos e anular tudo não me parece adequado. E o meu voto é acompanhando o eminente conselheiro relator Júlio Cabral, pelo não provimento do recurso. E sendo assim, por maioria, não é? Por maioria, nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Mário de Mello e conselheiro convocado Mário Filho, que davam provimento. Questão de ordem. O conselheiro Luiz Henrique está negando provimento ao recurso? Vossa Excelência. Na verdade, sobrestando o julgamento, né? Sobrestando? Entendo que não tem condição de ser julgado esse recurso de revisão agora, porque foi identificada essa falha processual
Então, esse julgamento seria para um outro momento. Essa seria a minha opinião. Excelência. Então, não houve um empate entre... Porque é um meio provimento. Ou dá provimento ou nega provimento, ou parcialmente provido. Excelência, doutor Luiz Henrique. Mas se eu gostaria de esclarecer mesmo que mais seja um provimento parcial, mesmo que seja um provimento parcial, formou-se provimento parcial em um sentido que não é assemelhado a nenhum dos outros dois. E, portanto, a minha manifestação é necessária, não é? Porque há um empate no que diz respeito ao provimento ou ao improvimento, não é? Provimento parcial para outro efeito. Aqui há provimento dos dois e não provimento. E ali provimento para outro efeito. Logo, eu sou obrigado a me manifestar como presidente e resolver a questão, não é? Nos termos que já resolvi. E só continuando pregoando o resultado, também vencido o conselheiro convocado Luiz Henrique, que dava provimento parcial ao recurso para efeito de sobrestar o julgamento e fazer uma nova diligência. Creio que foi isto, senhora presidente. Devolvo a presidência a vossa excelência. Obrigado, presidente. Obrigado, pai. Passamos à pauta ordinária. Pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos 4 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos 16 processos. No 4º processo, de número 11.569/2017, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Presidente, senhora presidente. Trata-se de um recurso de revisão do Fundo Municipal de Saúde de Barreirinha, interposto pela senhora Josiane Siqueira Carneiro, ex-presidente municipal desse fundo. Fazer um relatório muito mais sintético, até porque é de conhecimento de todos. O processo foi devidamente instaurado. O Ministério Público, no primeiro momento, propugnou pela inadmissibilidade do recurso, pela não admissão, obviamente, e o órgão técnico propugnou, considerando os itens que foram sanados em função do que foi demonstrado, indicou que o acórdão deveria ser reformado parcialmente, no sentido de julgar regular com ressalvas as contas anuais do fundo. Repito, um fundo muito pequeno, de responsabilidade da senhora Josiane Carneiro, ex-presidente e ordenadora de despesa. O conselheiro Érico Desterro ponderou no seu destaque que deveria ser julgado de forma parcial, dar provimento de forma parcial ao recurso, acatando a defesa quanto à ausência por meio magnético, ACP. Realmente eu tenho sido voto vencido. ACP captura de cartas convite em descumprimento do artigo 4º da resolução 07/2002 do TCE, e a ausência de atos de contratação do processo seletivo, mantendo-se a irregularidade por conta disso, a ACP. E essa segunda observação feita pelo conselheiro Érico Desterro e Silva no seu destaque. E diante do exposto, excelência, meu voto é no sentido de conhecer o presente recurso de revisão interposto pela senhora Josiane Siqueira Carneiro, por preencher os pré-requisitos de admissibilidade, dar provimento parcial também, no mérito ao recurso interposto, para reformar o acórdão 071 de 2013, alterando o item 9.1.1,
do decisório para julgar regular com ressalvas a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, excluindo os itens 91.2, 91.21, 91.22, 91.23, 91.24, 91.25, 26, 27 e 28 e 91.3 do decisório, deixando de aplicar a multa a recorrente no valor de R$ 8.847. Então, também excluindo o item 9.2, 9.21, 9.222 do decisório, deixando também de aplicar multa no valor de R$ 13.152 relativamente ao ACP, que no caso o conselheiro Érico Desterro mantém relativamente essa multa, não é isso, conselheiro? Não só isso. Só essa que eu retirei. Só essa que você retirou. Para resumir, a única divergência é essa aí. Eu aceitei a retirada da multa do ACP, tendo em vista ser longínquo esse processo. Né? Ah, tá. As contas são muito antigas, mas okay, no mais eu mantenho. O órgão técnico propugnou exatamente no sentido do voto em que relatei, de acordo com o que foi lido aqui para Vossas Excelências com relação ao decisório que submeti. É como voto. Pois bem, como já disse, a minha divergência é no seguinte sentido: eu dou provimento parcial para excluir a multa do ACP, no mais eu mantenho. Em discussão, votação, conselheiro Júlio Cabral. Com destaque, excelência. Conselheiro Ari Moutinho. Com destaque, excelência. Conselheiro Mário de Mello. Com relator, excelência. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Destaque, excelência. Por maioria, vencido destaque. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico. Temos 6 processos. No terceiro processo, de número 1004, temos embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Júlio Pinheiro e conselheiro convocado Mário Filho, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Obrigado, presidente. Trata-se de embargo de declaração oposto pelo senhor Pedro Duarte Guedes, à época prefeito do município de Careiro da Várzea. O embargante interpôs embargo de declaração com efeitos infringentes. Contudo, a excelência, o Ministério Público não vislumbrou nenhuma contradição, omissão ou obscuridade que dê asa ao seu provimento. Portanto, nós comungamos do entendimento do eminente conselheiro relator pelo não provimento do recurso. Pacificado, aprovado o processo. No quinto processo, de número 14.148/2018, temos também embargo de declaração, registrando o impedimento do conselheiro convocado Mário Filho. Passo a palavra ao procurador para a manifestação. Embargo de declaração oposto pelo senhor Jucimar de Oliveira Veloso, prefeito municipal de Tefé, à época dos fatos. O mesmo interpôs igualmente o anterior com efeitos infringentes, contudo não há os requisitos, não existe o requisito de obscuridade, contradição, tampouco omissão a que dê asa ao seu provimento. Portanto, o Ministério Público comunga do mesmo entendimento do eminente conselheiro Érico Desterro pelo não provimento do recurso. Pacificado, aprovado o processo. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho, temos 7 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Mário de Mello, temos 13 processos. No primeiro processo, de número 10.920/2017, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Todavia, encontro-me impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Júlio Cabral. Assumo a presidência e dou a palavra ao conselheiro relator Mário Mello. Obrigado, excelência. Trato os autos do recurso inominado interposto
nos autos do agravo interno pelo Ministério Público de Contas em face do despacho 170 de 2017, zelado pelo excelentíssimo conselheiro Ari Moutinho, presidente à época, o qual não admitiu o agravo interno, por esse não se adequar aos pressupostos gerais do descrito do artigo 145 da Resolução 04/2012. O presente recurso tem como temática de discussão a admissibilidade do agravo interno nessa Corte de Contas. Ressalta-se que o assunto é matéria pacificada nesse tribunal, que possui entendimento pelo não conhecimento do referido instrumento recursal, tendo em vista que este não possui previsão na lei orgânica e regimento interno desta Corte de Contas. Isto é, não há estipulação de sua hipótese de incidência, bem como dos procedimentos a serem adotados para seu procedimento, não atendendo, portanto, os requisitos gerais dos recursos. A título de exemplo, cito os processos número 952 de 2015 e 1159 de 2017, o qual o Secretário de Tribunal Pleno recentemente manifestou-se pela inadmissão do agravo interno. Dessa forma, considerando o exposto acima, meu voto é pelo conhecimento do recurso, para mérito de negar-lhe provimento. Com a palavra, conselheiro Érico. A nossa divergência é só esta, é porque eu aceito a existência no âmbito do Tribunal de Contas da figura do agravo interno. Eu não sei, não me lembro mais como é que está o entendimento do tribunal sobre esse assunto, quer dizer, quem pensa de que jeito. Mas entendo eu que é possível o agravo interno e a discussão é essa, aceitar ou não a existência do agravo interno no tribunal. Em discussão, conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente, momentaneamente vou acompanhar o relator. Eu não ouvi, excelência. Acompanhar o relator, excelência. Ah, ok. Muito obrigado. Especificamente nesse caso. Conselheiro Ari. Olha, como já me posiciono sempre, né? Então, acho que é pacificado esse assunto, como o conselheiro Érico já falou. Com o relator. Inclusive, eu acho que, no caso, ele ele não foi na condição de presidente. Então... não, eu posso também me abster de votar. Pode votar, sim. Não, excelência. Você está apto a votar. Pode votar. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Com o relator, excelência. Então, por maioria? Não. Sim. Por maioria. Só fui eu. Só. O conselheiro Mário Filho não está convocado? Não. Tá bem. Eu devolvo a presidência, Vossa Excelência. Dos demais processos, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho. Temos 4 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique. Temos um processo, o qual não possui destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique. Temos 9 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos da proposta de voto. Encerrando a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Nossa pauta administrativa, nós temos um total de 7 processos, sendo todo de minha relatoria. Verifico que não foram registrados destaques. Tem uma aposentadoria aqui da nossa querida servidora Rosanila, e que Deus possa sempre abençoá-la em qualquer caminho que for seguir, tá? Aberta ainda a indicações, a pauta. Não, a discussão do tema, Excelência. Vossa Excelência não vai deixar que eu, conselheiro Ari, conselheiro Érico, conselheiro Júlio, conselheiro Mário de Mello, os conselheiros substitutos Mário e Luiz, percamos essa oportunidade. Excelência. Olhando diretamente para a aposentada, ainda não aposentanda, né? Eu queria, com toda a franqueza, que deve ser sempre assim peculiar, das pessoas que olham nos olhos e falam a verdade,
dizer que você é merecedora deste ato aposentatório que será publicado em breve. Certamente continuará nos dando o prazer da companhia, eu não tenho dúvida disso, e desejar que este período agora possa servir para mais e mais engrandecimento, porque nós não paramos nunca. Se pensarem como eu penso, e certamente pensam, só pararemos quando a máquina central parar. E com certeza a Rosanila é essa pessoa de luta, de garra, e eu quero desejar para você que possa desfrutar desse período com os seus familiares, e agradecer muito por tudo que você serviu aqui a este tribunal e que nos deu a honra, eu pessoalmente tive a honra de trabalhar muito próximo com você. Muito obrigado e continue na nossa comissão, não fuja dela não. Se eu pudesse votar contra essa solicitação de aposentadoria, eu votaria, viu, Rosanila? Mas não há como. Eu só quero te agradecer os momentos do nosso convívio aqui no tribunal, desde que eu entrei. Você sempre solícita, sempre me ajudando, boa funcionária, excelente funcionária. O tribunal vai sentir a sua falta com toda certeza, mas ao mesmo tempo a sua vida agora será dedicada à sua família, mais ainda, viajar, passear. Então eu quero te desejar, viu, Rosanila, felicidade, muita paz e muita saúde na nova vida que segue. Era isso, Excelência. Senhor presidente, ao votar favoravelmente ao pedido de aposentadoria da servidora Rosanila Feitosa, eu só me lembro dela como Feitosa, mas ela está hoje com outro sobrenome. Mas, porque eu a conheço desde o tempo que ela era só Rosanila, nem Feitosa, quer dizer, eu só a conheci como Rosanila, desde pequeno. Pois bem, então... Vamos parar por aqui, né? Mas quero aderir a todas as manifestações que me antecederam e desejar a Rosanila muita felicidade nessa nova fase, parabenizar pela aposentadoria e reconhecer a servidora sempre dedicada que ela foi ao tribunal. Eu gostaria de registrar e aderir a todas as manifestações do colegiado e pontuar não o lado exemplar da servidora Rosanila, mas do ser humano, que é um grande ser humano, uma pessoa de alma leve, limpa, leal, correta. E já que não me deram a menor confiança no pedido de vista da aposentadoria da Rosanila, só me resta que dar a opinião e a vontade de todo o colegiado e desejando muito saúde, sucesso, paz e os melhores momentos nessa nova fase de vida. Fica com Deus e vamos propor que faça que nem com o nosso Mirtil, que se aposentou e no dia seguinte já estava na batalha. Eu acho que para você tem que ser essa mesma linha, até pelo teu perfil. Tu és, como nós amazonenses falamos, agoniada demais para ficar em casa. Então, não largue o trabalho. Sucesso, fica com Deus, minha amiga. Mário Filho. Presidente, eu gostaria de... Não poderia perder essa oportunidade, né? Nossa Rosanila, a nossa querida Rosinha, que é uma figura adorável por todos, adorada por todos. Nesse curto tempo que estou convivendo nessa casa, como disse o nosso querido decano, a Rosinha é sempre muito prestativa, muito amiga, muito solícita, muito competente e é uma figura que a gente tem no coração. Como certo, ela está finalizando uma fase e começando outra, até pela jovialidade, pela competência. Então, desejo, Rosinha, nessa fase que ficou, que você tenha muita tranquilidade, muita paz. E a outra, que você irá continuar a partir de então, que você venha com garra, com muita garra, como você sempre teve aqui, defendendo os interesses dessa casa que é nossa. Então, presidente, seguindo as manifestações que me antecederam, parabenizo a Rosanila por esta conquista
E desejo muitas felicidades nesta nova fase de vida, tendo a certeza de que a sua alegria e o seu sorriso vão continuar a nos contagiar a todos aqui nesta corte. Parabéns, felicidades. Parabéns, doutora Rosanila, pela conquista. Agradecendo a Deus por mais uma sessão e convocando a próxima sessão para dia 3, terça-feira, a hora regimental. Obrigada a todos.